Meus irmãos, na última quarta-feira, faltando um dia para completar 25 anos dos ataques do dia 11 de setembro de 2001, aconteceu uma tragédia que chocou o mundo. Ou seja, Charlie Kirk, um jovem de apenas 31 anos, casado, pai de 2 filhos, uma menina e um menino, ele foi brutalmente assassinado por um ativista esquerdista e anticristão, identificado como Tyler Robinson, um jovem que, embora de família cristã, por pouco tempo que ele esteve na universidade, a sua mente foi mudada. Ele abraçou então a cultura woke, abraçou o marxismo e os seus afins. Mas a minha ênfase não é para esse assassino, mas é para o Kirk, que sempre expressou a firmeza da sua fé, sendo reconhecido nos Estados Unidos como um influente apologeta, o apologista. Jovens se reuniam com outros jovens para discutir fé e sentido da vida. Uma das suas frases, ou últimas frases, momentos antes de ser atingido por aquele disparo, eu não sei quantos de vocês assistiram, eu assisti todo. Ele disse assim: Jesus Cristo foi uma pessoa real. Ele estava respondendo a um outro jovem. Jesus Cristo foi uma pessoa real. Ele viveu uma vida perfeita. Foi crucificado. Morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele é o Senhor e Deus sobre tudo. Charlie Kirk, ele possuía uma esperança de que nem aquela bala pôde matar. Ele cria na ressurreição dos mortos, porque ele sabia que Jesus havia ressuscitado. É sobre essa esperança que eu quero tratar com vocês no sermão dessa manhã. E para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 12 até o 34. E nós vamos fazer essa leitura. Acompanhe comigo, por favor, a leitura que eu farei. Diz assim, a partir do 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós de que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, e é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram
em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque assim convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja um em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha nossa. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida. E agora nós temos a responsabilidade de refletir sobre ela. Te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações de forma clara, insofismável, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, durante seu ministério terreno, durante 3 anos, o Senhor Jesus se defrontou com pessoas que negavam a ressurreição do corpo. Não sei se você lembra, essas tais pessoas, elas eram os saduceus. Era uma seita, vamos assim dizer, ou um partido político que desacreditava na ressurreição do corpo, possivelmente porque tinha sido muito influenciado pelo gnosticismo, que era uma seita antiga que dizia o seguinte: a carne ela é má e o espírito é bom. Então, se ao final de todas as coisas não haverá carne, porque a carne ela é pecaminosa,
Isso então não é possível. Pois bem, aqui, nesse capítulo 15, Paulo está enfrentando um tipo de dificuldade similar, ou seja, a incredulidade de pessoas que estavam influenciadas pela doutrina, pela cultura, pela filosofia grega, que desprezava essa ideia de ressurreição do corpo. Exatamente por quê? Porque isso era parte de um movimento filosófico. A ideia era completamente desprezada. Como eu já disse, porque eles consideravam o espírito bom, mas a carne era má. E isso contraria frontalmente a crença cristã, a fé cristã de que Jesus Cristo ressuscitou, não é? Ele ressuscitou fisicamente. E a consequência natural dessa ressurreição de Cristo é que todos aqueles que creem em Cristo também ressuscitarão. E a ideia central aqui do texto é de que esse é um fundamento inegociável da fé cristã e que garante a nossa vitória final sobre a morte. Pois bem, com base nisso, eu quero pensar com os irmãos sobre essa esperança que sustenta a igreja, que fundamenta a igreja. E eu quero destacar, em primeiro lugar, que sem ressurreição, a fé cristã é inútil. A fé cristã é inútil. Mas nós cremos na ressurreição. Pois bem, observe que o versículo 12 inicia aqui uma nova sessão, na qual o apóstolo Paulo vai direto ao centro, ao fulcro da questão. E qual era essa questão? Era que havia, no meio da igreja, outro tipo de divisão. Lembra, essa igreja que ela é marcada por divisões. E agora, ele vai tratar de mais uma delas. Era que, no meio daqueles irmãos, alguns não criam na ressurreição do corpo. Eles negavam a ressurreição do corpo. E aqui eu quero dizer para você que Paulo não está discutindo a ressurreição de Cristo, de Jesus, porque ela já havia sido tratada dos versículos de 1 a 11 e foi alvo do nosso sermão a semana passada, vocês devem estar lembrados disso. Mas o que ele está tratando aqui é sobre a ressurreição do corpo dos crentes. Porque alguns já diziam, tá bom, Cristo ressuscitou, você está dando provas abundantes de que ele ressuscitou, mas só não haverá ressurreição dos cristãos, ou de quem quer que seja, em termos de voltar a ter o corpo. Pois bem, então Paulo vai apresentar mais uma forma, mais uma maneira, a sua argumentação, de uma forma muito interessante, porque ele vai lançar mão de 6 absurdos que resultam em negar a própria ressurreição de Cristo, que eles diziam que ela existia. Aí Paulo vai utilizar-se desses absurdos, que, se levado então às últimas consequências, eles também levariam a uma contradição, porque eles sabiam que Jesus havia ressuscitado. Pois bem, e se Cristo então não ressuscitou, desmoronaria completamente a perspectiva do Evangelho. E não restaria mais nada a não ser desespero. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme chamado O Corpo, com Antônio Bandeiras. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista. Está no YouTube, você assiste de graça. Naquele filme, eles acham uma urna
um ossário, não é? De guardar ossos, no qual estava escrito ali que estava enterrado o irmão de Tiago. Então, a trama toda que acontece numa das escavações em Israel é que a Igreja Católica Apostólica Romana manda um padre especialista nessas questões para identificar aquilo e talvez para, vamos assim dizer, abafar que aquela ideia se espalhasse. Porque se aquela ideia se espalhasse de que aqueles ossos ali eram de Jesus Cristo, acabou a fé cristã. É muito interessante. Tem algumas partes que o filme fica meio lento, mas vale a pena você assistir. Pois bem, mas Paulo aqui vai trabalhar esses 6 absurdos. Eu vou dizer agora deles quais são. O primeiro deles é que se não houvesse ressurreição, para que os cristãos estavam pregando? E cabe para nós também. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho ela é inútil se Cristo não ressuscitou. Porque toda esperança estará perdida. O cristianismo será esvaziado se Cristo não ressuscitou. Esse é o primeiro absurdo que Paulo vai dizer. Segundo, é que a fé, ela será inútil. Lembram da famosa música cantada por Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar? Aqui falhou mesmo. Se Cristo não ressuscitou, ela é inútil. Meus irmãos, a fé ela é um dom de Deus para a salvação. Então, ela perderia a eficácia. Lembra do que Paulo diz na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, ela seria inútil, sem propósito, vazia, sem direção, sem objetivo. O terceiro absurdo é que se não houvesse ressurreição do corpo, estava todo mundo elencado no inquérito do fim do mundo, inventado por juízes da Suprema Corte Brasileira. Fake news. Porque eles estavam, então, mentindo, espalhando uma mentira, uma falsa notícia de que havia esperança, quando na verdade não havia esperança. Quarta coisa, o perdão não existiria. Ou seja, se Jesus morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna, como agora explicar se os cristãos morreriam e acabou? Não. Então, Paulo está dizendo, olha, se esse perdão inexiste, ainda nós estaríamos nos nossos pecados, debaixo de culpa, debaixo da escravidão do pecado, sem a liberdade concedida por Cristo quando fez o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ainda outra coisa, morte sem esperança. Eu já tenho alguns setembros, né, na minha vida. Vou fazer essa semana 68 setembros. Mas dizem que só conta depois de 50, né? Então eu vou fazer 18 depois dos 50. Pois bem, mas eu já vi tanto desespero no momento de morte. Tanto desespero. Sabe por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer para alguém é perder a esperança.
Então Paulo está dizendo aqui, os que morreram em Cristo estariam definitivamente perdidos, o que geraria desespero absoluto no coração daqueles que estavam vivos. E o melhor para fazer é sentar, botar a cabeça entre as pernas e chorar. E aí vem o sexto absurdo, que seria a miséria total. Porque nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Pois renunciaríamos às coisas do mundo, pensando que essa nossa esperança viva nos ressuscitaria no final dos tempos, mas se isso não acontece, nós perdemos as duas coisas. Olha que prejuízo! Perderíamos de desfrutar a vida no presente e o futuro não existe. Meus irmãos, Cristo ressurreto, Ele é a chave da nossa justificação, conforme o próprio apóstolo Paulo nos instrui no capítulo 4, versículo 25 da Epístola aos Romanos, quando ele diz assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Portanto, sem a ressurreição do corpo, o cristianismo seria reduzido a uma simples filosofia moral, vazia, sem futuro, sem esperança. Negar a ressurreição é, na prática, negar e destruir o próprio Evangelho de Cristo, e não foi isso que ele nos ensinou. Mas a segunda coisa, meus irmãos, dentro desse tema, a esperança que sustenta a igreja. Destacamos que sem ressurreição a fé cristã ela é inútil. Em segundo lugar, que com Cristo ressurreto nós temos esperança eterna. Os versículos de 20 a 28, o apóstolo Paulo vai tratar isso. Sem ressurreição, só há desesperança, porque o fim acabou. Mas com a ressurreição de Cristo, nós temos uma esperança renovada, duradoura. Para início de conversa, meus irmãos, nós podemos observar aqui que há uma ação, podemos observar aquilo que é conhecido como sendo o ofício real de Cristo. Lembram dos 3 ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei? Pois bem, aqui nós lembramos do ofício real de Cristo, que fica evidente nesse texto, culminando com a derrota do último inimigo a ser vencido. E qual é esse inimigo? A morte. Então vejamos aqui 5 detalhes contidos nesses versículos de 20 a 28, de 1 aos Coríntios. Em primeiro lugar, essa nova sessão começa com o apóstolo Paulo estabelecendo aquilo que é conhecido como sendo um contraditório. Ele vai usar uma conjunção adversativa, mas, é o que começa o versículo 20, mas, com isso, Paulo vai ressaltar a sua argumentação em 5 ênfases. A primeira delas é a certeza da ressurreição de Cristo. Bem, isso era fichinha para Paulo, ele já havia provado isso, os versículos de 4 a 11. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo o primeiro, ou sendo as primícias dos que dormem. E claro, aqui os que dormem, na verdade é a morte, aqueles que já morreram, em Cristo. Versículo 20. Então,
Depois ele relaciona aqui a segunda ênfase, ele faz um resumo histórico da fé cristã. Versículos 21 e 22 ele faz isso. Paulo apresenta então 3 marcos fundamentais. Um deles eu vou dizer a você que eu extraio daqui por inferência, porque é claro, e você vai ver isso, que é a criação. Se alguém pecou, é porque essa pessoa existia. E se ela existia, é porque ela foi criada. Então, esse é o primeiro fundamento, o marco fundamental. O segundo é o triste evento da queda em Adão. Adão representava toda a raça humana. E com a queda dele, toda a humanidade sofre com ele. Está morta nos seus delitos e pecados. Lembram? Capítulo 5, versículo 12 da Epístola aos Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o segundo, mas vem o terceiro, que é a nossa redenção feita pelo segundo Adão, porque o primeiro Adão foi um fracasso. Mas agora o segundo Adão não, Jesus Cristo não é o fracasso. Ele obedeceu inteiramente a Deus, naquele que é conhecido como sendo a sua obediência ativa. Ele fez tudo aquilo que nós não fizemos. E além disso, ele levou sobre si os nossos pecados para pagar pelos nossos pecados. Isso é chamado de obediência passiva. Então, ele faz isso. Esse é o segundo Adão, Jesus Cristo, cuja ressurreição é a garantia da nossa própria ressurreição. Terceiro, a esperança escatológica. Essa esperança, ela não é para pensarmos em uma coisa vivenciada aqui, agora, não é? Mas ela é escatológica, porque ela aponta para as últimas coisas. O versículo 23 revela a ordem das coisas. E qual é essa ordem da nossa vitória em Cristo? É que Cristo ressuscitou primeiro. E depois, então, por ocasião da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também ressuscitaremos. É essa a ordem. Terceira, é que nós veremos aqui no texto, Paulo nos fala a respeito da vitória do Rei dos Reis. O apóstolo mostra que Cristo destruirá todos os inimigos, nenhum restará, e ele fará isso pelo seu poder absoluto e irresistível. Lembram a grande comissão, versículo 20, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, aliás, o 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a quinta é a destruição do último inimigo. Paulo então vai retomar o assunto que ele havia tratado no versículo 24, para mencionar que o último inimigo a ser vencido é a morte. E alguém então pode perguntar, opa, por que não dizer que o último inimigo foi o diabo, Satanás? A resposta é muito simples, meus irmãos. O diabo já foi derrotado na cruz. Paulo trata muito bem disso no capítulo 2 da Epístola aos Colossenses. Ele foi inteiramente derrotado na cruz. O que resta então a ser vencido é a última consequência do pecado, ou seja, a morte, que será aniquilada no último dia. Por isso, a gente vai ver mais na frente o apóstolo Paulo zombar da morte.
perguntando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, no último dia, a morte será aniquilada definitivamente. E como igreja, nós devemos então anunciar a Cristo como o soberano do universo, que venceu a morte, que está vivo, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e que voltará para estabelecer plenamente o seu reino. Terceira e última coisa, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, é que não somente, sem ressurreição, a fé cristã ela é inútil, que com Cristo ressurreto nós temos uma esperança eterna. Em terceiro e último lugar, a certeza da ressurreição dá sentido à vida presente. A certeza da ressurreição dá sentido à vida presente. Eu li nessa manhã o que a esposa daquele rapaz assassinado aos 31 anos falou. E falou dessa esperança, dessa certeza, que mesmo no momento de dor, faz com que ela seja uma mulher forte e consolada. Dói, mas ela tem forças. E ela diz o que aconteceu. Encerrando então a sessão, meus irmãos, Paulo, ele argumenta o que realmente dá sentido à vida. Não são as riquezas, não são o poder tomado muitas vezes, ilicitamente, quebrando a lei, rasgando a Constituição ou fazendo outra coisa qualquer, não. Mas a esperança, meus irmãos, presente, ela é respaldada, ela é fundamentada na promessa da futura redenção. Eu não tenho dúvidas disso. Tenho dúvida disso. Para os cristãos, a morte não é o fim, mas a entrada imediata, meus irmãos, na presença de Cristo, para desfrutar das bênçãos de Deus na glória celestial. É o que se chama igreja triunfante. Contudo, ainda falta uma coisa para aqueles nossos irmãos que já partiram. Que é a ressurreição do corpo. Aí haverá plena completude. Um corpo não mais sujeito à corrupção, e nós veremos isso num dos sermões à frente, mas um corpo incorruptível. Agora, eu chamo a sua atenção para o detalhe de que essa perícope, ela começa, ou essa sessão, ela começa com um assunto muito difícil. Observe o versículo 19, quando ele diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? É uma situação absolutamente difícil, né, de a gente interpretar esse versículo. Eu já busquei muitas interpretações sobre isso. Tem um livro antigo, Para Entender a Bíblia, de Jacob Van Brugge, publicado pela editora Cultura Cristã, que foi o primeiro livro assim que eu vi. Ele escreveu um livro quase inteiro para explicar esse versículo. Não cabe aqui, meus queridos irmãos, abordar todas as hipóteses levantadas, mas é certo que Paulo aqui não está defendendo o batismo pelos mortos, como fazem os mormons.
Sabem disso, que eles batizam pelos mortos? Por isso que eles têm a maior genealogia. Se você quiser encontrar as suas origens, vá lá e eles devem conseguir alguma coisa para você. Porque é preciso saber aquela cadeia para que, enfim, alguém se batize pelo que morreu para que ele seja salvo, mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está tratando, não está entrando no método chamado batismo vicário. Mas ele apenas está utilizando o fato como um argumento retórico, partindo da lógica de que, para que alguém praticasse tal ato, ele precisava crer na ressurreição. Senão, não tinha sentido para tal. Só isso. Foi essa certeza, meus irmãos, na ressurreição que motivou Paulo, então, a arriscar a sua própria vida. Paulo deixou uma cadeira cobiçada no Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte, o STF dos judeus. Ele deixou uma cadeira certa ali, ele foi preparado por Gamaliel para substituí-lo, talvez. Mas ele arriscou a sua vida, ele enfrentou perigos, prisões, tudo isso, porque essa esperança da ressurreição era o combustível que impulsionava a sua vida e deve ser o combustível que impulsiona a nossa vida. Porém, meus irmãos, se toda essa renúncia, sofrimento e luta não tivesse sentido, era porque Cristo não havia ressuscitado. Se não houvesse ressurreição, Paulo está dizendo aqui, seria melhor abandonar o cristianismo. Eu vou concluir. Eu não consegui fazer o que eu queria nesse tempo, mas eu quero concluir pontuando 3 lições. Primeiro, vivemos uma época difícil, que prega e vive aquilo que é conhecido como o hedonismo. É a busca do prazer pelo prazer, ou então pela frase existencialista carpe diem. Lembram? Que é incentivar a você a aproveitar o dia e a oportunidade do dia. Como se não houvesse amanhã. Nós, porém, meus irmãos, somos conscientes de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Ele foi sepultado, mas Ele ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. E aí nós devemos viver o presente do modo digno do Evangelho de Cristo. Segunda lição. Que tempos difíceis nós estamos vivendo. Ó tempora more. Estamos vivendo tempos difíceis. Deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. O fim está se aproximando rapidamente. As pessoas cada vez mais estão se odiando, já viram isso? Há um ódio. Esse ódio é incentivado pela mídia, pelas universidades, tomadas por essa cultura satânica, socialista, comunista, wokeista, e eles então agem com ódio contra os que têm um pensamento diferente e acusam-nos de que eles é quem são, que estão praticando o discurso de ódio. É uma loucura. Por que as pessoas não percebem isso? Abram os olhos, meus irmãos. Tá, as pessoas são miseráveis. Pessoas sendo mortas por motivos banais. Em 2018, um candidato à presidência do Brasil foi esfaqueado. Na Colômbia, recentemente, mataram o líder das pesquisas à presidência. Lá já é um narco-estado, que o presidente da Colômbia esteve no Brasil, aqui em Manaus, pregando
a liberação da cocaína. E tem crente que aceita um negócio desse. É de indignar. Pois bem, mataram o candidato lá que era líder das pesquisas. Nos Estados Unidos tentaram matar Donald Trump. No dia 10 mataram aquele jovem. E muitos outros continuam sendo ameaçados. O deputado federal, Nicolas, agora tem que andar com seguranças, porque querem matá-lo. Mas, irmãos, onde é que nós vamos parar? Só esperança em Cristo, para nos motivar a continuar lutando. E a terceira e última, e eu encerro aqui. Meus irmãos, como crentes, membros dessa igreja, eu quero dizer que Jesus nos comprou com seu precioso sangue, e nós então temos que manter os nossos olhos fitos nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. Individualmente e coletivamente, meus irmãos, nós devemos proclamar aquilo que Jesus fez por nós. Se você tem fé no seu coração que Jesus morreu por você e que você ressuscitará, então você tem que proclamar isso para as pessoas, porque tem muita gente que não tem, está aí desesperada, e são eleitas do Senhor, que precisam ouvir o Evangelho. Então eu quero desafiar você a participar do projeto Minha Cidade para Cristo. Venha fazer parte desse exército na linha de frente, na infantaria, para anunciar ao seu parente, ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu colega de trabalho, ao seu conhecido, uma nova vida em Cristo. Vamos então disponibilizar até segunda-feira um link de inscrição no grupo da igreja. Eu já postei algumas vezes algumas questões e poucas pessoas fizeram inscrições. Parece que você não está ligado na urgência que nós estamos vivendo. Então, eu vou disponibilizar. E se você não fez a sua inscrição, faça lá. Se você não fez aquele curso que nós oferecemos aqui a semana passada, eu acho, você então vai dizer lá no formulário que não fez, e eu vou ter um encontro com você e a gente vai treinar de acordo com aquilo que nos foi passado. E se você fez o treinamento, então você vai se juntar a outra pessoa, de escolha sua, 2 irmãos, e vocês vão escolher 4 pessoas para vocês evangelizarem em 6 semanas. Vocês vão pregar o Evangelho de Cristo. E qual é o Evangelho de Cristo? É aquele que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. O meu alvo aqui é de nós termos pelo menos 10 grupos. Se tivermos 10 grupos, formando com 2 irmãos, então 20 irmãos, né? Nós poderemos alcançar uma boa quantidade de pessoas para Cristo. Quero desafiar você a fazer isso. Venha para essa luta. E eu vou concluir meu sermão citando as palavras do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele era médico e também pastor da igreja anglicana, capelão da rainha, né, da Inglaterra. E ele diz assim:
abre aspas, a ressurreição de Cristo é a certeza de que todo o plano de Deus está em marcha e nada poderá detê-lo. Imagina que coisa, né?